vida. Pode vir aqui, pastor Magno, ele vai ser o nosso orador desta noite. Ele vai trazer a mensagem de Deus para o nosso coração, tá bom? Vamos orar para que Deus cada dia mais ilumine pessoas. Pode subir, meu querido. Pastores, irmãos. E tem mais um pastor que está vindo para cá. Tem mais um pastor que está vindo. E nós estaremos ajudando também esse pastor. Já sinalizou para mim que deseja fazer parte. E nós estaremos abençoando também, dando as oportunidades para o crescimento. Tá bom? Primeiro o pastor trata, depois o pastor abençoa, depois o pastor orienta. Sempre na pegada da vida ministerial. E aqui também um homem de Deus. Está feliz, estou feliz com ele. O homem que instala... sim, energia fotovoltaica. Eita, tá aí. Resumo: energia solar. Energia solar. Então, e vamos orar para que no futuro, agora não, porque a pegada está grande, algumas coisas, nós vamos colocar também aqui na igreja, né? Lá no telhado, para que a gente não se preocupe com essa parte de energia solar, ou quer dizer, com essa parte de energia. A gente aqui tem um investimento de mil e poucos reais de energia. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este dia abençoado que passamos na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso, porque a Tua presença, Senhor, enche o nosso coração, Senhor. É a Tua presença que nos faz, ó Deus, cada dia mais estar, ó Deus, dobrados, estarmos, ó Deus, curvados diante de Ti. E eu sei, Senhor, que a Tua presença que está presente nesta igreja. É a Tua presença, Senhor, que sempre tem demonstrado, ó Deus, a Tua atuação em nossas vidas. E agora, Pai, intercedo pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada senhor, de cada senhora que está aqui, meu Pai, nesta noite. Cada criança, cada adolescente, cada jovem. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por estas vidas. E eu sei, Deus, que cada um deles tem uma história, tem um momento, tem um desafio, tem um sonho, tem ideal, Senhor. E eu oro, Pai, que o Senhor traga a bênção para estas vidas. Assim também, ó Deus, que muitos precisam da Tua cura, do Teu sustento, da Tua bênção para poder viver, Senhor. Ó Senhor, Tu podes abençoar. Eu suplico pela vida dos Teus filhos. Também oro por aqueles, ó Deus, que são casados e que necessitam, meu Pai, da bênção da vida matrimonial. Traz, ó Deus, a bênção da paz, do entendimento. Dá, ó Deus, a graça para a criação dos filhos, Senhor. Ó Deus, eu oro, Pai, por cada irmão que colocou no Teu altar santo os dízimos e as ofertas, meu Senhor. São, ó Deus, desejos de serem, ó Deus, cada dia mais agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor ajude os Teus filhos, para que sempre tenham um coração agraciado e agradecido, Senhor. Oro pela vida do pastor Magno, que está aqui, juntamente com a sua esposa, Luciana, e seus filhos. Que a bênção de Deus seja sobre Teus filhos, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida dele, pela família. E sei, Deus, que o Senhor tem, ó Deus, uma história para este homem. Tem um propósito para este homem. E eu oro, Senhor, para que a gente venha sempre estender as mãos para abençoar. Usa conforme a Tua inteira e preciosa vontade. É assim que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu filho. Prega a palavra. A graça e a paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço ao pastor Ivaldo pela oportunidade, né? Rica oportunidade,
em poder, mais uma vez, estar transmitindo a palavra do Senhor e tendo esse privilégio de estar assumindo aqui uma plataforma e pregando a palavra de Deus. Os irmãos que devem ouvir a minha voz todos os dias aí na rádio, na Voz do Cruzeiro, né, não se assustem se por algum motivo, durante a mensagem aqui, eu falar, você aí, querido ouvinte, viu? Fique calmo. São 2 anos de cultos diários que são realizados para a glória de Deus, e eu creio que muitas vidas têm sido impactadas pela palavra que ali é pregada, pelas orações que são feitas, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Como o pastor disse, eu estou acompanhando a minha esposa, o meu filho mais novo, o mais velho não pôde vir, né? E é um privilégio, irmãos. E eu queria compartilhar nessa noite, queridos, com o texto de Abacuque, capítulo 2, há um desejo, né, de motivar a igreja a viver este processo de avivamento. Há um desejo muito grande de alertar e de chamar a atenção de cada um dos irmãos para essa grande necessidade que nós temos como seres humanos. E eu queria falar um pouco neste livro e pensar um pouco com os irmãos sobre alguns princípios que são extremamente necessários para que os nossos corações não percam a chama do Evangelho, a chama do propósito. Acho que a igreja aqui, durante muito tempo, trabalhou, a igreja com propósito, né? Os irmãos lembram, com certeza os irmãos que vêm dessa história aí, sabem perfeitamente que a vida cristã, ela precisa ser uma vida de propósito. Porque vida sem propósito não é uma vida cristã verdadeira. O verdadeiro cristão, ele tem propósito. Pronto. Minha voz é mais grossa e eu estou vendo muita fineza nessa voz. Eu estava achando até um pouco estranho. Mas valeu, Josa. Então, irmãos, nós vamos pensar sobre isso. Pensar sobre esta proposta de Deus para as nossas vidas. O que é que Deus deseja de mim? O que é que Deus deseja de você? E aí, para que a gente pense sobre isso, é extremamente importante que a gente analise alguns fatores que cercaram este período em que o profeta Abacuque, né, teve esta experiência com Deus, a experiência de poder deixar para as nossas vidas esses escritos. E no capítulo 2, a partir do verso 2, eu queria que você me acompanhasse na leitura. Se puder ficar de pé, eu sei que esse exercício é um exercício que às vezes cansa a gente, né? Mas só para os irmãos me acompanharem na leitura de pé. Como eu já estou de pé aqui, eu vou fazer a leitura, deixa eu ver se eu consigo chegar, acho que eu consigo chegar, no texto que está projetado para que a gente possa usar a tradução que é utilizada com frequência na igreja, do 2 ao 5 do capítulo 2 de Abacuque. Diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão em tábuas e de forma bem legível, para que até quem passe ao redor, possa lê-la. Próximo versículo: pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, ainda que demore, espera, porque certamente virá e não tardará. O versículo seguinte: vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por fé. Vamos ler todos juntos essa parte B aí do... Volte aí, filho, por favor. Isso, 4, né? Vamos lá. Só mais o justo viverá. Aqui está, nessa tradução, está por sua fé. Está vendo? A minha diz pela sua fé. Já muda um pouco Mas vamos lá. Mas o justo viverá por sua fé. Amém? Os irmãos podem sentar, o pastor já orou, eu já me sinto abençoado, não é? Irmãos, o que quer dizer fé? Como pensar sobre a expressão fé diante desta proposta que este livro traz para os nossos corações e nos leva à reflexão de que esta fé é promovida por um coração que é justo.
E o que quer dizer justiça diante de Deus? Essa palavra ela é muito utilizada na Bíblia, justo, justiça e justificação. E geralmente quando os nossos corações atentam para esses versículos, geralmente o que vem à nossa cabeça é sempre esse sentimento de querer ver as coisas sendo resolvidas, não é verdade? O que vem à nossa mente é sempre esse desejo de que acabe os sofrimentos, acabe os problemas que todos os dias batem à nossa porta. E por causa desse sentimento, essa olhada ou essa visão, muitas vezes, que a gente faz na Bíblia, quando se diz respeito a justo, justiça ou o juízo de Deus, geralmente arremete aos nossos corações que isso precisa acontecer imediatamente. Não é sério isso? Pois todos nós pensamos assim, todos nós pensamos e muitas vezes desejamos que essa justiça ela aconteça no tempo que os nossos corações projetam ou processam essa justiça. Porém, querido, o que a Bíblia traz para nós como justo viverá pela fé, se trata de uma afirmação para com um comportamento que precisa entender que é uma ordenança da parte de Deus, crer, independente de qual seja a circunstância dos fatos ou fatores que cercam a nossa vida. E aí, eu queria deixar para você um pensamento de um pastor presbiteriano, ele é escritor, ele diz o seguinte: viver pela fé é uma aventura emocionante, pois raramente sabemos o que vem em seguida, e poucas coisas acabam do jeito que nós esperamos. É natural pensar que, se sou escolhido e amado por Deus, vou receber tratamento preferencial de um Deus que me favorece de uma forma tão generosa. Não é exagerado pensar que, a partir do dia em que eu me torno seguidor dele, vou estar livre dos becos sem saídas, dos atalhos barrentos e do tratamento cruel como as pessoas que encontro diariamente. O fato de que os seguidores de Deus não recebem tratamento preferencial na vida sempre causa surpresa. Mas sempre causa surpresa também descobrir que alguns homens e mulheres na Bíblia se parecem como muitos de nós em muitos momentos. Abacuque foi um deles. Abacuque fala o que queremos ou gostaríamos sempre de dizer a Deus em meio às dificuldades, em meio às injustiças, em meio às consequências e circunstâncias que a vida nos cerca. E ele percebeu que Deus iria usar a crueldade ou a cruel máquina da guerra babilônica para executar um juízo sobre o seu próprio povo. Ou seja, uma nação ímpia para castigar uma nação piedosa. Para o profeta, isso não fazia sentido, e Abacuque é rápido e ousado em expressar a sua opinião. Mas o profeta faz algo mais importante ainda, ele espera e ouve a voz de Deus. É na espera e no ouvir dele que depois se transforma em sua oração, que ele percebe estar habitando o grande mundo da sabedoria de Deus. Abacuque começou o seu texto com muitas queixas, expressando a sua indignação, e nestas queixas ele começou a se tornar perplexo, e diante das acusações contra Deus, para e atenta. Ele chegou conosco a um mundo em que todos os detalhes da nossa vida, de amor a Deus, são transformados em algo sempre bom para a nossa própria felicidade. Que coisa linda! Esse escritor ele traz para nós uma perspectiva totalmente diferente daquela que os nossos corações faz diante das adversidades. E essa palavra aqui que nós acabamos de ler do livro do profeta Abacuque, ela precisa ser compreendida, queridos irmãos, eu já ia dizer queridos ouvintes, né, queridos irmãos, para que os nossos corações não sejam tomados pelas emoções, pelas incertezas e nem pelo sentimento de justiça humana, o sentimento de justiça próprio que está dentro de cada um de nós. Compreender a vontade de Deus é entender que Deus está no controle das nossas vidas, porque um dia confiamos as nossas vidas a Ele.
E se você confiou a sua vida a Ele, o primeiro princípio fundamental para se experimentar a vida intensa que tem sido proposta pelo pastor da igreja é que você compreenda que se você entregou a vida a Ele, Ele vai trabalhar para lhe aperfeiçoar, lhe encher de graça e de verdade. E em meio às adversidades, não tema aos desafios que a vida vai lhe proporcionar, porque o Senhor é contigo. Deus está com você. E o controle da sua vida, apesar de muitas vezes parecer que está nas suas mãos, não está, porque você tem confiado a Deus. E quando nós confiamos e existe um propósito da parte de Deus, precisamos deixar que este Deus trabalhe os nossos corações a fim de que alcancemos corações sábios. O livro do profeta Abacuque, querido ouvinte, ele foi escrito em meio a um dos momentos mais conflitantes da história. E apesar de ser um livro profético, ele não foi escrito como um livro de profecia sobre o povo, mas foi escrito como um livro de conflito entre um profeta que queria compreender os desígnios de Deus e um povo rebelde em uma situação pela qual Deus estava levando a nação que havia chamado para uma proposta, para um propósito, para um cativeiro. E diante destes questionamentos, ele começa então a arguir, a questionar, a conversar com Deus sobre os fatos que haviam ou que estavam lhe acontecendo. E quando ele escreveu isto, ele estava sinalizando a necessidade do povo a confiar em Deus, a acreditar no Senhor. Sabe, irmãos, só vai haver avivamento nos nossos corações se nós voltarmos ao nosso primeiro amor, aquela chama que ardia dentro de nós e que nos impulsionava e que nos fazia enxergar Deus, mesmo diante de desafios que foram tão grandes lançados outrora. Essa chama, ela só vai arder em nossos corações se nós não perdermos a consciência de que há um plano de Deus determinado para todas as coisas e que neste plano eu e você estamos incluídos para manifestar a sua glória neste mundo. E esta confiança, ela requer de nós renúncia, dependência e o que eu acho que é o mais importante de todos, paciência. Porque a nossa mente ela não tem capacidade de compreender muitas vezes o agir de Deus. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes acontecem coisas conosco que a gente entra em conflito? Quantas vezes eu já parei sozinho na sala, muitas vezes, dirigindo. Eu me lembro que há uns 8 anos atrás, eu fazendo uma viagem para Fortaleza, eu no carro ia chorando e questionando muitas coisas, porque a gente questiona muitas coisas. Né? A gente pergunta muitas coisas e Deus tratando ali o coração e vai falando com a gente, vai ministrando aos nossos corações. Porque, querido ouvinte, vai eu com o ouvinte, ó. Queridos irmãos, nós precisamos entender que quando Deus ele tem o controle, ele não perde nenhuma batalha. As músicas que foram cantadas, parece até que houve uma conversa com o Ministério de Louvor para ser preparado. Parece que eles sabiam perfeitamente que eu ia falar nesta noite especificamente de dependência, de confiança, de segurança. E se nós temos essa segurança em Deus, e se essa fé está em nossos corações, logo nós somos impulsionados a não duvidar em meio às batalhas. O seu sorriso não é porque você ganhou um salário novo. O seu sorriso não é porque você fechou uma venda nova. O seu sorriso é porque um dia o Senhor te chamou das trevas. Ele lhe transportou para a sua maravilhosa luz. E este encontro que você teve com Deus não foi promovido por uma estratégia. Não foi promovido por uma circunstância que um irmão ou uma irmã criou. Mas foi promovido porque você verdadeiramente olhou para dentro de você e percebeu a necessidade de Deus. E é em meio a essa necessidade que eu e você precisamos nos relacionar com o Senhor. É em meio a essa necessidade que eu e você precisamos compreender a dimensão deste amor. Pois o que Deus está chamando aqui a atenção do povo dele, através do profeta Abacuque, o que Deus está chamando a nossa atenção para esta tão grande realidade é de que o povo saiu da terra do Egito com uma promessa. O povo saiu da terra do Egito com uma promessa. O povo saiu da terra do Egito com uma
promessa, mas se esqueceu por causa das dificuldades que sobrevieram contra eles. Se esqueceram, eles duvidaram, eles reclamaram, bastava ter problemas e eles murmuravam. Eles sempre estavam colocando em xeque a autoridade de Deus, a promessa de Deus. Eles sempre estavam colocando em xeque a verdade de Deus declarada. E Deus o tempo todo estava levantando homens, levantando mulheres, levantando pessoas para chamar as suas atenções. Levantando pessoas para poder conduzir os seus corações à sua vontade, para poder mostrar o seu governo. E mesmo assim essas pessoas duvidavam. E mesmo assim essas pessoas desacreditavam. Sabe, querido ouvinte, vai eu com o ouvinte de novo. Oh, Jesus. Sabe, queridos irmãos, nós só conseguiríamos avivar os nossos corações diante de Deus se nós percebermos que a promessa de Deus, ela não vai ser roubada da minha mão, ela não vai ser roubada da sua mão, porque aquele que prometeu, ele é realmente fiel. Aquele que prometeu, ele é realmente Senhor. Só que isso só é possível se você tiver experiência. Isso só é possível se você tiver esta comunhão, esta consciência desta grandeza. Porque estamos vivendo dias, irmãos, em que a fé tem sido negócio. Relacionamento com Deus tem sido, clube social. Não se vai mais à igreja porque sente necessidade de Deus. Não se vai mais à igreja porque sabe que é na igreja que ela vai ser alimentada. Eu sei que nós somos a igreja, irmãos. Você que está em casa, eu sei que nós somos a igreja. Eu tenho uma concepção fantástica a respeito disso. Mas é inadmissível que você permita o seu coração esfriar diante da verdade de estar com o povo reunido para glorificar a este Deus. Pois nós somos levantados por Deus para poder manifestar esta glória onde quer que estejamos. E não serão os fatores favoráveis da vida que vai impulsionar as nossas vidas a louvar a Deus, mas são as circunstâncias difíceis que vai nos ajudar a enxergar aquilo que a gente não conseguia enxergar antes. Pois diz a palavra de Deus que Deus corrige a quem Ele trata como filho. Então, se as adversidades vêm, se os problemas vêm, é porque Deus quer ensinar algo a cada um de nós, irmãos. Esse povo tinha tudo para acertar o caminho, mas pereceu no deserto. Pereceu nas conquistas da terra. Pereceu porque duvidava e desacreditava de Deus. Então, Deus, ele traz aqui agora a Abacuque uma exortação. Abacuque se queixa, você já deve ter se queixado a Deus. Eu já fiz muitas perguntas a Deus. E às vezes perguntas que não deveriam ser feitas, mas a gente faz. Por quê, Senhor? Está errado. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Está errado, isso é injusto, eu sou teu servo. A pior coisa que a gente faz diante de Deus é dizer isso. Eu sou teu servo, como se ser servo de Deus fosse algum privilégio. Nos fizesse superiores aos outros, nos fizesse melhores do que as outras pessoas. Mas porque se a gente se dedica, a gente quer tratamento, e o caminho não é esse. Quantas vezes questionando, e Abacuque está aqui questionando a Deus, Abacuque está aqui procurando diante de Deus respostas para satisfazer aquilo que anseia o seu coração. E Deus, como sempre, responde de forma majestosa, levando a consciência de Abacuque de que o seu plano e o seu propósito, ele vai se cumprir na minha e na sua vida. Porém, é necessário que eu, como justo, viva pela fé. O que eu aprendo com este livro? O que nós precisamos aprender com este livro? Eu aprendo, querido, que os desígnios de Deus, eles fazem parte de um propósito para com a sua criação. Os desígnios de Deus fazem parte de um propósito da sua própria criação, do seu próprio governo, da sua própria vontade. Qual foi a proposta de Deus através do povo de Israel? Qual foi a proposta de Deus em criar o mundo?
Qual é a proposta de Deus em estar agora aqui no meio de cada um de nós? Será que é nos deixar satisfeitos com a vida, mas confiantes para amanhã continuarmos trabalhando, ganhando dinheiro e vivendo a vida? Será que é só isso? Qual é a proposta de Deus em dar a você a condição que Ele tem dado? Qual o motivo? Há uma proposta. A proposta dele, os desígnios deles estão relacionados à sua criação. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para isso que Jesus foi enviado. Foi para isso que ele veio, para redimir e levantar a sua igreja. Jesus, ele olhou para os seus discípulos ali no livro de Atos e disse: mas ser-me-eis testemunhas. O propósito de Deus não é você exclusivo. Não sou eu não sou especial para Deus só não. O mundo é especial e Deus deseja o mundo. Deus quer libertar as nações, Deus quer libertar os povos e nós precisamos parar de ser esse menino tão mimado, de achar que tudo tem que gerar em favor da minha vontade, do meu prazer e da minha felicidade, porque não é essa a proposta de Deus para mim. Não é essa a proposta de Deus para você. Há uma proposta de Deus para a sua criação, e esta criação geme, segundo Paulo escreveu lá em Romanos. E nós precisamos entender, irmãos, que diante deste gemido, o livro de Abacuque está nos apontando para este problema que esse povo estava vivendo. Porque Abacuque queria que Deus tratasse o seu povo, com o povo, de uma forma especial, como povo privilegiado. Não, Deus, como é que pode? O Senhor está usando o ímpio. É certo? É justo? O Senhor está usando as circunstâncias que não deveriam ser usadas. É certo? É justo? Aí Deus diz: não, Abacuque, quem acha e faz, e quem pensa, e quem diz como é que deve acontecer na vida do meu povo, é o Senhor dos Exércitos. Deus, ele sabe o que é melhor para a sua igreja. Sabe por quê? Porque os desígnios de Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, é para que a sua igreja seja atalaia, porta-voz do seu reino na terra. E por isso ele declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja, contra a sua igreja, contra as nossas vidas, e como igreja reunida, como igreja que manifesta a sua glória e a sua grandeza, somos condicionados por Deus a revelar ao mundo o seu amor e a sua bondade. Jeremias capítulo 29, no verso 10 e 13, nós encontramos o profeta Jeremias sendo exortado pelo Senhor, chamando a atenção do povo para esta tão grande verdade. Porque eu bem sei o pensamento que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Parece que a queixa sempre foi o eu. E parece que a indagação de Deus sempre foi o nós. O todos. Parece que a resposta de Deus sempre contrariava a expectativa do coração. E eu provo, irmãos, para você que quando a igreja vive esta essência na palavra e ela vive de forma salutar o propósito da cruz, o nome do Senhor é glorificado e ela cresce, ela prospera e tudo dá certo. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 34, o que é que vai dizer lá? E porque tinham tudo em comum. A igreja vivia ansiosa em proclamar o reino. E é interessante que a maioria das pessoas olham para esse texto só o fato deles darem as coisas, mas não olham o que realmente o contexto traz como proposta para aquele ato dos discípulos. Porque não está tratando ali do dar, mas de não estar apegado ao que se tem. É de não estar mais apegado ao que se possui. É de não viver mais preocupado com o amanhã, porque a Deus pertence. O que está ali correlacionado com o texto e a proposta do texto ali para as nossas vidas é de nos chamar a atenção que o reino de Deus, ele precisa ser prioridade em nossas vidas.
de que a sua vontade, o seu querer precisa ser o principal elemento do nosso viver, do nosso testemunhar. E quando a gente vive isso de forma intensa, sem se preocupar com o que haveremos de comer, sem se preocupar com as circunstâncias da vida, Deus faz prosperar tudo que a nossa mão põe. Eu louvo a Deus mesmo, pastor, porque eu vi que a sua atitude durante a pandemia não foi uma atitude egoísta e materialista. Enquanto muitas igrejas estavam preocupadas em abrir as portas e encher as pessoas, eu percebia que a igreja aqui continuava segurando, preocupada com os irmãos que estavam em casa e com o processo desta contaminação que poderia acontecer. Muitos não estavam preocupados se os irmãos estavam se perdendo, não. Estavam preocupados com a receita da igreja que estava caindo. Isso é muito vergonhoso. Quando a gente não vê nas pessoas a preocupação primordial da igreja. É muito triste quando a gente não vê na igreja o verdadeiro fundamento pela qual ela foi levantada por Jesus. Pois ela não foi levantada por Jesus para poder atentar para as suas necessidades, mas foi levantada pelo Senhor para atentar para as necessidades daqueles que estão lá fora. E aí, dentro dessa perspectiva dos desígnios de Deus e dos propósitos de Deus para as nossas vidas, nós encontramos o profeta Abacuque sendo exortado por Deus a confiar, a acreditar e a perceber que há uma proposta dele para com aquele povo e que aquele povo precisava despertar e que aquele povo precisava acordar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos atentar e parar de olhar para os problemas alheios, parar de olhar para as dificuldades políticas, porque, infelizmente, nós estamos indo cada vez mais de mal a pior. E nós precisamos focar na cruz, focar naquele que realmente é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, e esperar nele, porque é dele que vem a nossa salvação. É dele que vem a nossa esperança, é nele que nós confiamos e sabemos que não haverá decepção. Porque a igreja do Senhor, ela não pode ficar presa neste mundo, sobre os valores deste mundo, mas ela precisa se levantar como um porta-voz de Deus, para glorificar a este Deus acima de todas as coisas, irmãos. Nós precisamos nos levantar. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. Não é a fé nas consequências do mundo que nós estamos olhando, porque aquilo que os nossos olhos veem, eles não tratam, ou não trazem, ou não traduzem em fé. Eles não traduzem em fé. Nós precisamos compreender que a justiça de Deus e os desígnios de Deus, eles vão trabalhar e vão tratar a nossa vida, particularmente, especialmente, cidadãos, indivíduo a indivíduo, conforme o plano e o propósito de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em cada um de nós. Deus está falando com Abacuque. Talvez você seja Abacuque hoje aqui. Talvez você esteja na condição de Abacuque nesta noite. E Deus pode estar falando individualmente, particularmente com você, irmão. Com você, irmã. Pode ser que a mensagem é especial porque, assim, só vai haver um verdadeiro avivamento quando cada um, o texto de Atos vai dizer, e cada um, movido por o mesmo sentimento. Cada um movido pelo mesmo propósito. Cada um movido por uma mesma atitude. E qual era esse propósito? Qual era essa atitude? Glorificar e exaltar ao único Deus verdadeiro sobre todas as coisas. Não era satisfazer a necessidade do grupo de Maria, do grupo de Paulo, do grupo de Pedro, não. Mas todos se uniam, todos se envolviam e todos buscavam a glória de Deus. Mas aí isso só poderia ser vivido se cada um permitisse esse tratamento. Isso só vai ser permitido se você entender, querido ouvinte, que você não é o dono, você não é o Senhor, você é um servo colocado por Deus para manifestar a glória de Deus e trabalhar para que o nome do Senhor seja glorificado.
Só vai haver o verdadeiro avivamento se nós nos despirmos de nós mesmos, dos nossos interesses, dos nossos valores e do nosso sentimento de justiça, para com todas as coisas que acontecem à nossa volta. E de compreendermos que o propósito de Deus, irmãos, ele vai se cumprir e não vai ser a sua força, não vai ser o seu braço, não vai ser a sua eloquência, não vai ser a sua estratégia, mas vai ser a vontade de Deus. Pois Abacuque ouve da parte de Deus uma exortação que talvez muitos de nós não teríamos condições nos dias de hoje de ouvir. Portanto, ainda que a figueira floresça, ele responde a Deus. Será que você responderia da mesma forma? Depois de ouvir toda a argumentação? Será que você teria capacidade de dizer, não, Deus, independente do que possa me acontecer, independente da circunstância que a vida possa me proporcionar, independente do rumo que o mundo possa estar se levantando contra mim, independente do tamanho do telhado que esteja quebrado e esteja caindo sobre a minha cabeça, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei. Todavia eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as mais altas alturas. E me fará andar sobre as mais altas alturas. Sabe por quê? Porque Deus trata cada um de nós individualmente, para que o coletivo seja engrandecido. Quando o apóstolo Paulo faz citação dessa mesma referência de Abacuque, no capítulo 1 de Romanos 17, a proposta do livro foi trazer ao coração dos ouvintes daquela época a concepção de que a justiça de Deus ela é aplicada em cada um de nossos corações. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo. Isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos curar, para nos perdoar, para nos curar, para nos libertar e nos livrar de toda a injustiça. Quando ele faz a citação lá em Gálatas, ele vai trazer a mesma ideia de tratamento individual. E eu queria encerrar, irmãos, juntamente com os irmãos, lendo o capítulo de Hebreus 10, verso 19, para que Tá ligado. Tá funcionando. Tá. Os irmãos acharam aí, capítulo 10 de Hebreus 19. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos ler o versículo 23 juntos, só 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, isso para você que está em casa, talvez você precise ouvir isso da palavra de Deus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vades, e que vem se aproximando aquele grande dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do Novo Testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportardes grandes combates e aflições. Em parte fostes feitos espetáculos, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes do que estavam nas prisões, e com gozo permitistes as expoliações dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a confiança vossa, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha o que é que diz a Bíblia aí, irmãos, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Porém o justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Aí vai esta palavra para você, igreja. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas dos que creem para a conservação da nossa alma. É isso que nos fortalece, irmãos. É isso que nos dá convicção. É isso que nos faz acreditar neste Deus que nos trata, e especialmente cada indivíduo, na certeza de que Ele não perde batalha, Ele não perde a guerra, porque a nossa vida, a sua vida, querido irmão, não foi entregue a homens que podem perder guerra. Não foi entregue a pessoas que podem perder batalha. O general que está sob o controle e a direção do seu futuro é o general que já venceu todas as coisas. Por isso, irmão, em nome de Jesus, se tem faltado fé, peça a Deus que acrescente a você aquilo que está precisando. Se tem faltado confiança diante das adversidades que a vida tem levantado contra você, peça a Deus que lhe ajude a enxergar a sua vontade. Porque durante os períodos de deserto que muitas vezes nós enfrentamos, todas as ajudas que vêm em nosso favor, a gente não consegue perceber que são ajudas vindas de Deus. Mas eu gosto muito da expressão que o Senhor utiliza quando Ele vai lavar os pés dos discípulos. E aí, ao lavar os pés dos discípulos, na hora que chega em Pedro, Pedro disse, não, meu pé você não vai lavar, não. Que isso? É uma afronta. Imagine, Jesus lavar os pés? Não. Aí, Jesus olha para Pedro e diz, olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Olha, Pedro, se eu não tratar você e não tratar as suas feridas, você não vai conseguir ter parte comigo. Se você não compreender o que significa o que eu estou querendo lhe ensinar aqui neste momento, com este gesto tão simples, você nunca vai compreender o que eu quero de fato fazer na sua vida. Então Pedro olha para o Senhor e diz, não lava os pés não, Senhor. Lava todo o corpo. Lava todo o corpo. E eu gosto da frase, o que eu faço, não sabes agora.
compreendê-las depois. Sabe, irmãos, a fé é algo que não pode ser palpável. Se você espera aumentar a sua fé porque vai comprar um carro novo, eu sinto dizer a você que você vai se frustrar, porque uma semana depois o seu carro vai estar velho. Se você espera aumentar a sua fé porque você vai trocar a sua casa, vai comprar um carro, uma casa nova, eu sinto dizer a você que você vai se frustrar, pois a fé ela não pode ser palpável. A fé é uma experiência que só quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro é que pode experimentar. E se você tem experimentado deste toque do Espírito de Deus em sua vida, querido irmão, não permita que as consequências e os problemas deste mundo roubem de você a paz que excede todo entendimento. Porque todo mundo pode lançar o que for contra você, mas é a paz que Cristo nos dá, ninguém vai roubá-la. Porque o meu justo, diz a palavra do Senhor, viverá da fé. É pela fé. Viva por fé. Viva por fé, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Boa é esta palavra, amém? Boa é esta palavra. Obrigado, pastor, por esta palavra para o nosso coração. E aqui a gente entende que é um convite para que o justo viva da fé. Apesar de estarmos vivendo, morando, residindo, habitando, ou ser o brasileiro diante de um país no qual a injustiça prevalece. A corrupção cada vez mais está permeando cidade, pessoas e lugares. Mas Deus nos convida para sermos justos. E isto aqui é uma advertência para a gente, que Deus está nos convidando para uma arena de serviço no qual a justiça é algo que pesa muito. Ser justo agrada o coração de Deus. A justiça deve prevalecer. A verdade vem à tona, porque a justiça está atrelada a ela. Meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, meu nobre, e não é evangélico ainda, Deus deseja chamar você também para fazer parte desta arena de adoradores do Senhor. Este convite não é para os de dentro apenas, mas é para todos. Para todos. Deus nos convida para amar a justiça e viver na justiça. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar? Mas eu não posso deixar de dar a oportunidade. Você está aqui, se porventura você não é evangélico, há um convite para você. Entregue sua vida a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Este Jesus Cristo quer também habitar na sua vida, no seu coração. Quer conduzir todos os seus passos. Se você está aqui nesta noite, ou talvez nos assistindo aí, nesta live, e deseja entregar sua vida a Jesus, hoje é um dia propício. Quem sabe, se você não entrou aqui com este desejo no coração, um desejo de ser um servo de Deus. Se você está aqui e deseja fazer isso, eu quero te dar a oportunidade de você manifestar o seu desejo de se tornar servo do Senhor. Está aqui, deseja se entregar, deseja ser um servo de Deus? Levante a sua mão e quero orar por você. Se porventura você está aqui e deseja se reconciliar, pastor, eu estava distante, na injustiça desta vida, na injustiça do pecado, pastor, mas agora eu quero andar no caminho da justiça de Deus. Se você está aqui e quer retornar ao caminho do Senhor, quer se reconciliar com Deus, hoje é seu dia, chegou a sua hora. Deseja? Não há? Nós vamos orar. Desejo a você uma semana feliz, uma semana de paz e alegria, uma semana de prosperidade. E para você que está vindo na nossa igreja, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está retornando aos cultos da nossa igreja, venha cada vez mais voltar ao hábito anterior. Está na hora de voltar à roupa do bom hábito, que é estar na casa do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos direcionou neste dia.
E agora o Senhor nos convida, Deus, para caminhar na justiça da fé, Senhor. O justo viverá da fé. Senhor, suplicamos que assim como o Senhor convidou, ó Deus, Abacuque, venhamos também, ó Deus, ser convidados a caminhar diante desta trilha que o Senhor nos mostra na nossa frente. Nos faz ser obedientes, ó Deus, cada dia mais. E que o nosso coração, Senhor, venha ter sede da Tua presença, vontade de Te buscar e de, ó Deus, estar sempre neste patamar da Tua direção, Senhor. Nos abençoe. Uma semana na Tua paz, uma semana de alegria, de prosperidade, de busca, de confissão, de perdão, de liberação, ó Deus, de perdão. Ó Deus, nos ajuda. Nos faz, ó Deus, também ser porta-voz da Tua mensagem, Senhor. Que venhamos, ó Deus, identificar aquele que é o nosso campo missionário, Senhor. Nos faz assim a usar também o capacete, ó Deus, amarelo, Senhor, que fala sobre aquele que precisa da salvação. Nos ajuda assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vão em paz em nome de Jesus.